Josué é o 6º livro do Antigo Testamento, capítulo 1, apenas o versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite. Como o pastor César falou, nós somos aí amigos, companheiros de ministério, e eu disse até no retiro que tivemos esse ano, enquanto pregava a palavra, que eu olhava para o César, a forma dele ensinar, e eu falava assim: eu quero ser igual César, eu quero ensinar igual César. Nós já passamos muitas noites conversando, já me aconselhei muito com César. Sempre foi para mim, eu não preciso estar falando isso aqui somente porque é uma data festiva, sempre foi para mim um referencial. Tenho muitas lembranças de ensinamentos, de coisas que aprendi, de toques em relação ao ministério que recebi. Eu me lembro que em 2003, no mês de junho mesmo, em que eu fui ordenado evangelista, fazem 6, 7 anos isso, César estava ali também presente. Eu lembro-me que depois que acabou ali aquela oração ali em 3 dias, ele me deu um abraço e ele falou assim: a obra parece que agora ela está completa, porque eu me lembro que na época eu era um dos mais jovens ali daquela convenção e fui muito incentivado pelo César. O livro da convenção, que era o livro para fazer a prova, que se chamava Doutrinas Bíblicas, era dele. Eu não comprei, peguei com ele emprestado na época para ler, para estudar, para ser examinado ali. Então realmente eu agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo realmente ao César muitos e muitos anos de vida. Nós estamos realmente à distância, né? Estamos distantes, até por questões ministeriais, mas a nossa amizade ela permanece preservada, né? Mesmo distante, né? Eu tenho certeza que nas orações dele ele faz menção do meu nome, assim como nas minhas orações eu procuro sempre fazer menção do nome dele, porque realmente é uma pessoa que tem uma representatividade assim, muito grande na minha vida. Eu sou muito grato a Deus hoje por poder estar aqui juntamente com ele, compartilhando nesse momento. E eu quero, irmãos, nessa noite, trazer uma palavra aqui, tanto para o César, mas quanto para a igreja que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Meu cunhado estaria aqui pregando, mas ele tinha já um outro compromisso, então nos passou a ser a oportunidade. E eu quero compartilhar com os irmãos algo acerca desse texto, porque essa passagem realmente ela é muito conhecida. E quando a gente observa essa mensagem aqui, Moisés foi considerado o maior homem de Deus do Antigo Testamento. Moisés ele tinha tanta intimidade com Deus, que certa feita Deus falou assim: olha, com vocês, né, com os outros profetas, eu falo através de visões, através de revelações, mas não é assim com Moisés. Com ele eu falo face a face. Moisés ele tinha tanta intimidade com Deus, que num determinado momento Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir o povo e vou fazer de você uma nação mais forte e mais poderosa do que essa. E Moisés então orou a Deus, e aquilo que Deus iria fazer, ele mudou, através da oração de Moisés. Mas a Bíblia diz que agora, querido, Moisés, ele era morto. E o maior sonho da nação de Israel era entrar em Canaã, e o grande comandante, o grande líder, chamado Moisés, já não estava mais entre eles. E agora Deus chama Josué para aquela hora e fala: Josué, levanta-te, porque meu servo Moisés é morto, mas eu vou te usar para introduzir o meu povo na terra prometida. Então a responsabilidade ela era muito grande. A missão que Deus concedeu a Josué era uma missão grandiosa. Josué que era sempre um liderado, Josué que era sempre um auxiliar, agora ele era um líder. Agora ele tinha a missão de conduzir o povo àquela terra. Interessante que o povo alimentava por 40 anos um sonho. E Deus agora colocou na mão de Josué aquela missão. A missão de substituir Moisés e a missão de conduzir o povo à terra de Canaã.
E Deus agora, querido, ele começa a dar algumas orientações a Josué. Deus começa a dar algumas direções a Josué. E quando a gente chega no versículo de número 9, Deus ele fala algo interessante para Josué. Josué, não foi eu que te mandei? A primeira coisa que Deus ele fala para Josué aqui no versículo 9 é: Josué, foi eu que te chamei, foi eu que te comissionei para essa obra. Não foi o homem, não foi Bertano, não foi Ciclano, não foi um amigo, não foi um parente, não foi um outro pastor, foi eu que te coloquei nessa obra. Então vá, Josué, porque foi eu que te comissionei. E quando Deus chama, quando Deus ele ordena, querido, ainda que o inferno se levante, ainda que os homens se levantem, ainda que o diabo se levante, nada para, nada detém aquela obra, porque foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, foi Ele que te comissionou para essa missão. Então a primeira coisa que Deus fala: Josué, foi eu que te chamei. Mas Deus fala duas palavras aqui, que são palavras repetidas ao longo do capítulo 1. E ele diz assim: Josué, ser forte. E Deus fala isso 3 vezes no capítulo 1. Ser forte. E quando você vai meditar acerca da palavra forte, está escrito lá no dicionário assim, uma das primeiras definições: ser forte é ter muita possibilidade de vitória. É uma das definições. Então quando Deus falou para Josué: Josué, seja forte, em outras palavras, Deus estava falando o seguinte: Josué, você tem muitas possibilidades de vencer. Glória a Deus. Interessante, querido, que Deus não está dizendo: Josué, você vai vencer todas as pelejas. Deus não está dizendo: Josué, você não vai vencer todas as batalhas. Mas em toda guerra, em toda luta, em toda batalha que você entrar, você sempre vai entrar com uma possibilidade muito grande de vitória. Então nessa noite o que Deus mandou para que eu comunicasse ao pastor César e comunicasse à igreja nessa noite, que da tua vida talvez você, Rafael, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dificuldade, e talvez na tua vida existirão sim muitas adversidades, muitas lutas, mas seja forte, porque em todas as batalhas você vai entrar com muita possibilidade de vitória. Em todas as batalhas você vai entrar com muita possibilidade de vencer. Então nessa noite, querido, você como pentecostal, levanta a mão para o alto e glorifique ao Senhor, porque você é um vencedor em nome de Jesus. Mais uma outra definição que me chamou a atenção no dicionário para forte é a palavra consistente. Deus, quando chamou Josué para aquela grandiosa obra, para substituir Moisés, para conduzir o povo à terra de Canaã, Deus quis dizer o seguinte: Josué, seja forte, seja consistente. Ou seja, mantenha o ritmo, mantenha essa direção. E quando Deus fala em consistência, Deus está falando para coisas que nós já fazemos, para coisas que nós já realizamos. E então eu comecei a meditar na palavra do Senhor, e eu me lembrei, querido, que Josué, ele tinha uma característica. Uma característica de Josué é que em todas as batalhas que surgiam em Israel, ainda quando Moisés vivia, em todas as batalhas, Josué sempre estava na frente da batalha. Josué não fugia. Josué não se omitia. Josué não era indiferente. Em todas as batalhas, lá estava Josué. Então Deus falou: Josué, mantenha isso. Seja consistente. Continue estando na batalha. Continue estando na frente da batalha. Mantenha esse ritmo, Josué. Não fuja da batalha. Não desanime. Mantenha essa postura. Talvez nessa noite, querido, você que está aqui, talvez esteja meio desanimando, meio fraquejando, meio querendo sair da batalha. Mas nessa noite Deus fala: seja forte, seja consistente, permaneça, siga em frente, não desanima, permaneça.